queridos. Eu hoje quero falar sobre algo que é muito engraçado, como esta semana eu estava a ler Atos e mais uma vez veio uma frase que me deixou, que foi daí que nasceu a minha palavra de hoje. Há momentos na nossa vida em que muita gente está a viver, a caminhar, a tomar decisões, mas na verdade não está consciente da sua condição espiritual. Nós até vivemos, respiramos, trabalhamos, falamos, tomamos decisões, mas estamos longe de perceber onde realmente se encontra, onde nós nos encontramos diante de Deus. E depois há aquele momento silencioso para alguns, intenso para outros, em que algo acontece dentro da nossa alma e acontece como uma explosão e algo nos faz paralisar. Na Bíblia existe uma frase que descreve isto de uma forma muito simples, mas que comigo funciona numa profundidade enorme. E essa palavra é caindo em si. E o tema que na nossa palavra hoje é exatamente isso. Caindo em si. Sabem que nós todos devíamos ter momentos que nós devíamos cair em nós. Há essa parábola que isto vem, quem sabe que nós vamos nos lembrando, logo na parábola do filho pródigo, que é sobre ele que eu também vou falar, que nós passemos que ali faz toda a diferença. É quando ele cai em si que a sua vida muda. E hoje o que Deus me disse, o que Deus trouxe no meu coração, enquanto eu preparava, eu orava nesta semana pela palavra que eu poderia trazer aqui, foi baseado neste caindo em si, que não foi a história do filho pródigo, mas foi que esta semana quem está a ler a Bíblia connosco passou lá por Atos, e Pedro também caiu em si. Não sei se vocês se lembram, são dois caídos em si que eu pensei, chamou a minha atenção. E com resultados completamente diferentes e com fases da vida completamente diferentes. E é sobre isso que eu quero ministrar um pouco nesta tarde. Amém, amém? Sabem, queridos, não é apenas um pensamento, não é apenas uma emoção passageira. O cair em si é um despertar. É como se de repente os olhos espirituais se abrissem e a pessoa finalmente visse aquilo que antes simplesmente estava ignorado. É como quando Paulo caiu em si, que não é a palavra, não diz isso, mas é quando Paulo cai em si e vê Jesus, ouve Jesus e fica cego e ele cai em si. É quando aquelas escamas caem dos seus olhos e ele decide ser batizado e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador de uma forma tremenda. Foi tão tremenda que ainda hoje nós falamos dele tantas vezes. Então nós temos que ter a noção que esquece, não é esse abrir dos olhos. É quando de repente os nossos olhos espirituais se abrissem e a pessoa finalmente vê aquilo que antes simplesmente não conseguia ver, que antes simplesmente nós ignorávamos. E Jesus conta esta parábola que ilustra de uma forma extraordinária o cair em si. Lá em Lucas, no capítulo 15, ele fala de um filho que saiu de casa do seu pai. Quer dizer, ele não é expulso, ele não foi obrigado, ele simplesmente escolheu ir. Pediu herança, virou as costas ao seu pai, a tudo aquilo que ele tinha, à sua casa, e foi viver uma vida da maneira que ele quis. E durante algum tempo tudo parecia correr bem, queridos. Havia muito dinheiro, havia liberdade, havia amigos, havia prazer. E esse é um dos grandes perigos na nossa vida espiritual. Há fases em que estamos longe de Deus, mas aparentemente está tudo bem, está tudo maravilhoso. E nós, muitas vezes, esses momentos é o que nos levam a nós nos afastarmos de Deus, a nós nos não lembrarmos nos dias do choro. Quantas pessoas eu conheço, queridos, que vieram na sua aflição e chegaram aqui e ficaram, mas quando ficou tudo bem, simplesmente desapareceram. E muitas vezes nós podemos ter essa tendência. Nós começamos a achar que nós somos merecedores de muita coisa, que nós temos direitos a muita coisa, e muitas vezes nós esquecemos do mais importante. Só que se nós não vigiarmos, isso um dia pode acabar. E foi o que aconteceu. O dinheiro acabou, os amigos desapareceram, a fome chegou. E aquilo que era prazeroso, agora, torna-se num tormento, torna-se num pesadelo. E aquele homem que antes tinha tudo, agora ficou sem nada. Está a cuidar dos porcos e a querer comer do que aquilo que os porcos comiam. E a nossa vida muitas vezes acontece e muda desta forma que nós nem conseguimos precisar. E é precisamente aqui que acontece algo decisivo na vida deste rapaz. No Lucas, no capítulo 15, no verso 14 ao 18, quero ler. Podes acompanhar atrás de mim, diz assim: depois de ter consumido tudo,
sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar por necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, diz assim comigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui a morrer de fome? Às vezes nós precisamos de cair em si, ou cair em nós, para nós percebermos onde é que nós estamos. Muitas vezes mesmo dentro da igreja, queridos, acontece isso. Nós muitas vezes viramos o super crente, viramos aquele que acha que já nada, então com a idade, queridos, vocês deviam ter visto, nós tivemos um impacto aqui hoje, ontem e hoje, onde estava o pessoal crente há muito tempo. É dos impactos mais difíceis para a gente começar a fazer qualquer coisa. Porque a malta não se quer expor. Porque eu sou crente há muito tempo. Porque eu já passei por 30 impactos. Eu já sei isto tudo. Eu já fiz tudo, eu já fui. Eu já organizei impactos. E agora tenho que estar aqui outra vez. Eu vou só para fazer a vontade ao líder. Eu vou só porque os gajos são chatos. E quase me obrigaram a vir. Eu até digo que não tenho dinheiro e os gajos pagam-me um impacto para eu vir na mesma. Mas depois quando a coisa vê, a gente vê que há um aroma fresco. Que há uma palavra renovada. A palavra de Deus, sabe uma coisa, queridos? Eu tenho visto e peço a Deus, e isto não é nem pura humildade, nem fingimento, é aquilo que eu sei é nada. Porque se a palavra de Deus se renova a cada manhã, então aquilo que eu li ontem hoje já não faz sentido. Nós vivemos isso, o Velho Testamento, ele ensina-nos muita coisa do novo para o novo, que ele transporta-nos para o Novo Testamento. E porquê? O maná caía. E como nós não confiamos muito naquilo, a gente, em vez de comer tudo que a gente come, guarda para amanhã. Só que amanhã, quando eu abria o saco, estava estragado, tinha bicho. Porque o maná é para cada dia, a palavra de Deus também é para cada dia. Nós podemos decidir se eu vou viver do meu passado ou se eu vou viver do meu futuro. Eu tenho que viver se eu viver a minha vida, olhar para trás ou olhar para a frente. Eu olho para trás e há uma coisa que eu faço, queridos. Eu olhar para trás é para me lembrar daquilo que me traz esperança, não daquilo que me manda para baixo. E nós muitas vezes dentro da igreja, o que é que a gente tem? A gente parece que está consumidos com coisas da gente olhar para trás. Os nossos irmãos da Bélgica, queridos, eu quando cheguei, eu estive lá, tivemos a semana lá passada, 2 semanas com eles lá, queridos, é muito gratificante ver estes rapazes. É muito gratificante a gente o antes e o depois, desde que a MC entrou naquele lugar. Porque estes rapazes vêm de uma igreja linda, com gente de Deus, homens e mulheres de Deus, que eles têm uma vontade enorme de pregar o Evangelho, de fazer coisas, trabalhar no reino, só que eles estavam todos doentes. Porque eles estavam todos a viver de um passado, de uma divisão que houve há 11 anos atrás. E eles continuavam agarrados àquilo, como se fosse a vida deles aquilo só. Hoje eles veem que não tem nada a ver, nós hoje estamos a olhar para a frente. Semana passada, o culto de domingo, tivemos 162 vidas. Para a honra e glória do Senhor, fizemos um impacto com 37 impactantes, onde dos 37, 11 vão batizar. Então é Deus que está a fazer, é algo novo que está a acontecer. Nós temos que parar de viver do passado. Qual é que foi, a malta perguntou, pastor, qual é que foi o melhor impacto que tu já passaste? Sabem qual é que foi o melhor impacto que eu passei? Impactantes. É o próximo. Vai ser muito melhor do que o vosso. Porque é sempre assim. O impacto é algo maravilhoso, queridos. Porque Deus surpreende-nos em cada impacto que nós passamos. Mas muitas vezes, nós para chegarmos novamente a este ponto, nós temos que cair em si. Temos que cair em nós. E perceber, isto não está bom. Outra vez a passar por isto? Não, queridos. Nós não podemos viver dessas coisas. E o cair em nós é maravilhoso. Reparem nisto, ele já estava no fundo, mas até aqui ele ainda não tinha caído em si. Ele já tinha perdido tudo, mas ainda não tinha despertado para a sua verdadeira realidade. E infelizmente isso acontece muito com muita gente. Estão a viver de uma forma rasa e às vezes até de uma forma miserável, mas mantêm-se no mesmo sítio e a viver a mesma coisa.
Mas graças a Deus que chegou o momento em que algo mudou na vida deste rapaz. Ele começa a pensar, começa a lembrar-se da casa do seu pai e reconhece a sua condição. E diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. E nós muitas vezes é isso que acontece connosco dentro das igrejas. Sabem, queridos, uma coisa que nos deixa muito tristes a nós enquanto pastores é quantas vezes as pessoas vêm ter connosco quando já está tudo mal. Os casais quando vêm ter connosco não é quando vêm os primeiros problemas. É que eles geralmente vêm ter connosco a dizer que se vão separar. E essa é a grande dificuldade do crente. Muitas vezes as pessoas estão sozinhas, estão desamparadas, e depois a gente começa a fazer coisas e a culpar os outros, quando nós nunca somos os culpados. Então quando vier um dia mau, alguma coisa, queridos, o nosso telefone está em todo lado, está na rede social, está nos grupos da igreja, vocês têm, toda a gente pode pegar no telefone, mandar uma mensagem e ligar para nós. Se eu te vou atender, o mais certo é não te atender, mas eu vou-te responder. Porque se eu for estar só, eu não faço mais nada. Então eu vejo, eu volto, eu pego no telefone, vejo, eu respondo, eu combino. E outra coisa, não se preocupem se os pastores têm muito trabalho, porque isso é uma decisão nossa, não é tua. Então isso é uma desculpa esfarrapada de Satanás, mete na tua cabeça, ou às vezes nem é Satanás, às vezes és tu próprio. Desculpa assim, eu não vou ligar, porque tu sabes muitas vezes o que é que eu te vou dizer. Porque está aqui muita gente que é crente há mais anos do que eu. Tu sabes da Bíblia. Tu sabes o que é que tens que fazer. Só que nós muitas vezes continuamos a levar a coisa até a gente estar no sítio, na lama, e a comer não, e a não comer nem a comida dos porcos. E geralmente é aí que a gente pede ajuda. E nesta tarde é isso que eu quero te fazer, que não pode ser. Mas é engraçado, isto aqui é muito poderoso, porque o cair em si começa quando a pessoa deixa de culpar os outros e começa a reconhecer porque é a sua própria realidade. Afinal, a culpa é minha. Que nós acusarmos um pastor, acusarmos um nosso líder, acusarmos alguém que nos lidera é muito fácil. Porque essas pessoas realmente fazem coisas. O difícil é nós reconhecermos que nós não fizemos o que devíamos ter feito, se calhar já há algum tempo. E este rapaz, ele podia ter começado aqui, podia ter culpado o pai, podia ter culpado a crise, podia ter culpado a guerra, podia culpar a igreja, o pastor, os amigos, as circunstâncias, mas não. Ele olhou para dentro de si, ele reconhece onde está e ele finalmente tem um choque com a realidade, decide mudar de direção, do rumo e o mais importante, ele decide levantar-se e ir. Porque cair em si não é o fim. Cair em si pode ser o início de uma transformação dentro da tua casa. Existe muita gente que sente dor, mas não muda. Existe muita gente que sofre, mas continua no mesmo caminho. Mas quando alguém realmente cai em si, algo dentro dessa pessoa muda. O texto continua e no verso 18 diz que ele tomou uma decisão e diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele não fez nada, eu vou ter que agir. Eu vou ter que fazer qualquer coisa. E muitas vezes é essa inércia que nos para e paralisa de nós podermos ter algo melhor. Nós muitas vezes sustentamos ou contentamos-nos com vidas medíocres que nós temos, com casamentos medíocres, com relacionamentos medíocres, muitas vezes até com os nossos filhos. O João, a semana passada, deu uma palavra que ele mandou-me uma mensagem, eram 3 e tal da manhã, que eu só li de manhã quando acordei, e estávamos os dois a beber um café, e as lágrimas só nos escorreram pelo rosto abaixo. Mas não foi de tristeza, foi de alegria, porque eu aprendi há uns tempos atrás que eu digo todos os dias aos meus filhos e às minhas filhas que eu os amo. E ele dizia nessa mensagem assim: eu sou muito grato a Deus porque tu não recebeste nada, mas tu conseguiste me dar tudo. Tu és, essa palavra ficou no meu coração até hoje. E ele disse: tu és o meu herói. Ele tem 20 anos, queridos, ele não tem 5. Porque quando eles têm 5, 4, 3, nós somos os heróis deles. Mas quando eles chegam aos 14, 15, nós não somos os heróis deles. Quando a gente chega aos 20, eles já sabem tudo.
E eu ouvir aquela frase da vida do meu filho, eu pensei, meu Deus, tu és muito bom para mim. E naquele momento eu caí em mim e disse assim, Senhor, obrigada. Obrigada. Mas calhar que quando o João pregou aqui, há quanto tempo tu não dizias ao teu filho que o amavas? Há quanto tempo tu não davas um abraço de pai ao teu filho? De mãe? Às vezes nós temos que ser levados e chocados com uma realidade e de repente nós ficarmos envergonhados porque o nosso filho está sentado ao nosso lado, ou se calhar está no lado oposto da nossa cadeira e a nossa cabeça começa a meditar. Há quanto tempo eu não digo ao meu filho que o amo? Depois a gente chora, porque a gente cai em si. E a igreja é algo tão maravilhoso, queridos, que é isso que ela nos faz semanalmente. E nós podemos fazer o quê? Ficar com o nosso coração rijo, ou nós amolecemos o nosso coração e simplesmente chegar ao pé do nosso filho, abraçá-lo e dizer, eu amo-te e peço-te perdão por não ter dito todos os dias. Nós temos que ir em si muitas vezes para nós pormos um rumo. E foi o que aconteceu a este rapaz. Foi o inverso. Porque aqui foi o filho que precisava de reconhecer o valor do pai. E isso também é. Nós não podemos só exigir dos outros. Nós também temos que dar. Aqui é uma verdade espiritual muito forte, queridos. O verdadeiro arrependimento não é só sentir. É agir. É sair da mesmice. É engolir o orgulho e mudar de rumo. Sabes qual é o maior engano de muita gente? Acho que há um filósofo qualquer que já dizia isso. É querer obter resultados diferentes a fazer a mesma coisa. Não, para o ano, este ano 2026 é que vai ser. Este ano é que eu vou emagrecer 40 quilos. Chega no final do ano, tenho mais 3. Porquê? Porque eu não fiz nada diferente. Se queres ter um melhor relacionamento com o teu filho, tens que perder tempo com ele. Não é perder tempo com ele, é gastar tempo com ele. Os meus filhos são 2 homens. Um já não está connosco, o outro está quase a ir embora para a honra e glória do nosso Deus. Que o gajo come muito. Mas há o dia do pai, todos os meses. Quando há o tempo delas, eles vêm lá e a gente vai comer e vai jogar bowling e vai fazer coisas e vamos às compras e vamos gozar uns com os outros. E o Miguel bate com o carro e a gente goza com ele até hoje. Fazemos bullying. Queridos, isso constrói-se. A querer obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. É eu plantar batatas e querer colher morangos. Isso não vai acontecer na tua vida, queridos. Se queres um resultado diferente no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, na tua igreja, no teu relacionamento com o teu pai, no teu relacionamento com os teus filhos, na tua vida inteira, se calhar precisas de cair em ti e fazer coisas diferentes para alcançares resultados diferentes. Ah, pastor, mas dói. Ah, pastor, mas eu coisa. Ah, pastor, mas foi muito difícil. E eu vou-te dar um conselho que está na Bíblia, em Filipenses 3,13, e diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Então, se o teu resultado era mau, tu hoje podes ter um resultado bom. Tu hoje podes mudar. Se tu nunca convidaste o teu filho para jantar, tu podes convidá-lo hoje. Se tu nunca convidaste o teu pai para jantar, podes convidá-lo hoje. Se tu nunca disseste ao teu filho que o amas, podes dizer hoje. Essa é o cair em si. Essa é nós mudarmos, não vai acontecer a mesma coisa, não vale a pena olhar para os outros. Não quero, sabem uma coisa, sabem porque é que eu tentei ser um pai bom para os meus filhos? Porque eu lembrava-me do meu pai. O meu pai, coitadinho, ainda foi pior que eu. Com 11 anos já levava porrada dos tios todos, porque ele trabalhava com um, andava de um canto para o outro, não tinha comida, passou fome. A vida dele foi um trabalho, foi um homem que não saiu quase da casa dele. Com 50 anos, que a minha idade, ele dizia que estava velho. Ele não teve nada. E eu lembro-me quando era nova, quando eu era jovem da idade desta maltinha aqui, eu olhava para os pais dos meus amigos e eu dizia assim: quem me dera que aquele fosse o meu pai. E eu disse: não, nunca na minha vida vai acontecer isso com os meus filhos. Nunca na minha vida vai acontecer isso com os meus filhos. Queridos, o meu pai era do Benfica e eu sou do Sporting. O meu irmão é do Sporting.
Os meus filhos são os dois sportinguistas e quando eles nasceram, o Sporting teve 19 anos sem ganhar nada. Mas eles eram do Sporting porque o pai é do Sporting. E também se não fosse, eu tirava-lhes a ração e eles tinham que ser do Sporting. Vocês entendem? Então nós mantermos esse padrão, pastor, tu és perfeito. Não sou nada perfeito, queridos. Mas eu reconheço os meus erros e não tenho dificuldade nenhuma em pedir perdão, nem a um nem a outro. E nós queremos estes resultados, que isto vai ter que ser assim. Nós temos que esquecer do que ficou para trás e avançar para aquelas que estão diante de mim. Amém, igreja? E é isso que nós temos que fazer. Nós sabemos como termina esta história, queridos. E muitos de nós, a gente acha muita piadola. Mas muitos de nós, a gente não fazia isso. Esta foi uma das parábolas que mais me confrontou. Se o meu filho me fizesse isso, me largasse, como é que eu ia recebê-lo? De braços abertos? E ele dar vestes novas? Colocar um anel no dedo? Matar um novilho cevado? Fazer uma festa? Ou ia chegar para cima e dizer, é bem feito, é porque é coisa, porque é que me largaste? O que é que eu ia fazer? E então é aí que nós somos expostos, é aí que nós caímos em si, de ver como é que Deus funciona. Deus a gente engana todos os dias. A gente faz tudo o que não deve todos os dias. Mas depois quando a gente cai em nós e a gente de repente, e a gente chora e a gente sente-se abraçado por Deus de uma forma tão, e Ele aceita-nos da maneira que nós vimos. A cheirar mal, a cheirar a porco, a fazer coisas, a gastar aquele dinheiro todo que era dele. Ele não, queridos, Ele só quer um coração arrependido. E hoje é dia de nós cairmos em nós, calhar nestas áreas. Mas tudo começa naquele momento invisível. Naquele momento em que aquele rapaz cai em si. Se calhar alguns já caíram em si hoje. Então se tu caíste em si, não voltes a fazer aquilo que tu costumavas fazer. Amém? E agora o outro homem que eu já vos disse, que teve esse momento, mas num contexto completamente diferente. Esta história está lá em Atos, no capítulo 12, encontramos Pedro na prisão. Ele é preso porque fez algo de errado? Não, queridos, estava só preso por causa da sua fé. Estava preso, estava acorrentado, guardado por soldados. A Bíblia diz-nos que dormia um soldado, um de cada lado dele. Ele estava bem guardado. Humanamente falando, ele não tinha forma de escapar. Se vocês forem ler, ele estava preso com 2 correntes. Era para não sair dali. Está preso. Eles queriam deixar passar a Páscoa, que era para depois crucificá-lo. Mas Deus entra na cena, manda um anjo, o anjo aparece, as correntes caem, as portas abrem-se, os gajos ficam a dormir, Pedro levanta, sai da prisão, começa a caminhar. E o texto diz-nos algo curioso. Pedro pensava que estava a ter uma visão. Ou seja, ele estava a viver um milagre, mas ainda não tinha tido consciência sobre isso. Pedro é arrastado, sai daquele sítio, levanta-se, vai com o anjo, as portas abrem, ele sai, entra, e de repente ele sabia, a palavra diz isso. Ele não ficou confuso. Se calhar é uma visão que eu estou a ter. Até que chega um momento em que ele para, olha à sua volta, e a Bíblia diz o quê? Então Pedro, caindo em si. Atos 12, 9, diz assim, então saindo o seguia, não sabendo que era real e o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro e dava para a cidade, para a rua, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo foi embora. Então Pedro, caindo em si, agora eu sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Qual o contraste com o filho pródigo? O filho cai em si na lama, Pedro cai em si no milagre. O filho desperta na dor, Pedro despertou no livramento. Mas antes tiveram algo em comum, houve um momento em que se aperceberam que o que Deus estava a operar
nas suas vidas. E Pedro nos diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou. Sabem o que é que nós podemos aprender com isso? Que nem todos os despertares de Deus vêm através de sofrimento. Sabes, tu não precisas estar no pior dia da tua vida para que Deus faça alguma coisa. Se calhar tu podes estar a viver um milagre e tu não te apercebeste que Deus estava a fazê-lo. Se for preciso, Deus está a operar um milagre na tua vida e nós continuamos a murmurar. Deus está a operar um milagre na nossa vida e nós continuamos a dizer coisas e a fazer coisas que a gente não devia dizer, desde darmos de glorificar o nosso Deus. Eu acredito, queridos, há pessoas que só acordam quando perdem tudo, mas há outras que só despertam quando finalmente reconhecem aquilo que Deus já fez. Por isso é muito importante, e é isso que eu vos digo, quando eu olho para trás, é para trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque eu vejo, muitas vezes perguntam: pastor, acreditas em milagres? Como eu não posso acreditar num milagre? Se eu todos os dias vejo um camarada no espelho, que estava condenado a uma morte eterna e hoje está declarado no caminho para ter uma vida eterna com Deus. Um camarada que estava por um casamento destruído, não sabia, não faço ideia do que iria acontecer na minha casa, nos meus filhos. E hoje tenho a minha família toda, como aquilo que Josué diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma bandeira que ninguém me pode tirar. E eles dizem: não falo que não vai nada acontecer, que eu piso a cabeça de Satanás e estes vão ser crentes, nem que seja à porrada, mas vão ser crentes. O pior já passou. E é isso que nós temos que acreditar e olhar e ver: Cristo, não está tudo mal. Deus está a operar milagres. Deus está a operar maravilhas. Eu acredito que hoje há aqui muita gente como Pedro, que se calhar Deus já operou, mas tu ainda não caíste em ti. Se calhar há aqui pessoas que Deus já te livrou, mas tu ainda não caíste em ti. Se calhar Deus já abriu as portas e tu continuas parado no mesmo sítio, nem sais nem entras do sítio de onde tu estás. Porque não caíste em ti, visto não foi Deus que abriu esta porta. E nós precisamos. Mas também acredito que há outro tipo, como o filho pródigo. Sabem que estão na lama, mas ainda não despertaram. Estão com fome, mas ainda não viram o banquete que Deus já preparou para cada um de nós. Estão longe e afastados do Pai. Queridos, e Ele está de braços abertos à tua espera. Hoje é dia tu caís em ti, é dia tu largares. Hoje no Impacto a pastora disse isso. No último momento do Impacto ela faz uma oração e ela disse: larga-te aquilo que tu tens de andado a fazer. Ela estava a dar uma chave: cai em ti, já chega de brincar às igrejas, já chega de brincar que eu sou crente. Vamos mudar de vida. Se há um pecado, vou abandoná-lo. Se eu não consigo sozinho, eu vou pedir ajuda. Nós somos uma igreja que tem pessoas, homens, mulheres, disponíveis de todas as idades para te ajudar, a te impulsionar, a que tu possas cair em ti e que tu possas ir em direção onde tu deves ir. E o que nós queremos dizer é exatamente isso. Nós temos que arrancar e continuar, queridos. Por isso o grande perigo das nossas vidas não é apenas cair. Porque cair é só estar de pé. Por isso é que a palavra nos diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Mas muitas vezes o maior perigo é nós nunca cairmos em nós. Nunca cairmos em si. É ano após ano e as dificuldades são as mesmas. E eu cada dia estou mais longe do propósito de Deus, mas eu vou me manter na minha... Não faço nada, bem, culpo os outros. A culpa nunca é minha. A culpa é sempre do outro. Mas quando nós caímos em si, quando nós caímos em nós, muitas vezes a gente diz: não, se calhar eu estou assim porque eu não fui aquilo que eu devia ser. É viver longe de Deus e achar que é normal. É estar preso e ter uma vida miserável. Está tudo bem. É eu andar perdido, não sei bem para onde é que vou, mas também para ali eu não vou voltar, porque eu estou magoado, porque fizeram mal. As igrejas são todas iguais, os pastores são todos iguais.
Não, queridos, não são todas iguais. O Henrique disse-me: estás aqui há quanto tempo, Henrique? 2 meses? 8 meses? E na igreja? 4. Eu nunca tinha falado com o Henrique e com a Ellen. Só que eles chamavam-me pastor. Foi hoje o primeiro dia, ontem, o primeiro dia que eu soube o nome deles. Foi hoje o primeiro dia que eu lhe dei um abraço. Não, foi ontem que dei-te um abraço logo de manhã. Mas eu disse: eu já amava a tua vida, porque eu via, eles ficavam sempre ali mais para trás. Estou no grupo do Marquinhos. A gente vai sabendo. Mas nós damos espaço. Nós não somos pastores de andar atrás de ti. Nós, quando pedimos para tu ir dar as boas-vindas e dar o teu número e a tua opinião, não é para a gente te ligar e te chatear a cabeça. Não, Cristo, tu és livre. Nós queremos pessoas aqui que querem estar connosco, que compreendem a visão, que percebem que aqui é uma casa séria, que é uma palavra, que aqui se prega a palavra de Deus. E isso é o que eu quero. Não mando na tua vida, não sou eu que vou opinar sobre nada, só vou opinar sobre aquilo que tu queres que eu opine. Se não quiseres que eu opine nada, está tudo bem. E eu durmo bem com isso. Então nós temos que muitas vezes cair em si. Mas quando alguém cai em si, tudo pode mudar num instante. Porque esse momento vai produzir 4 coisas nas nossas vidas. Primeira, traz-nos a consciência. A pessoa vê-se realmente como ela está. Naquele momento não estava lá ninguém. Estava ele e os porcos e as alfarrobas que ele queria comer e não podia. Ele ali não tinha como culpar ninguém. Já não estava nada. Só estava ele naquela miséria, naquela lama, naquela desgraceira. Então ele lembrou-se do quê? Trouxe à memória aquilo que lhe deu esperança. Na casa do meu pai há fartura. A gente quebra o orgulho. Mas não, querido, a gente não quebra o orgulho. Infelizmente, dentro das igrejas, o que acontece é que as pessoas, depois, a maior parte das vezes, o que é que a gente faz? A gente vai procurar os que estão magoadinhos também, como eu estou. E a gente faz ali um complôzinho, falamos mal das coisas e não resolvemos nada. Choramos, porque ele é mau, porque agora já não me chama, porque agora já não me faz. Não, Cris, não é assim. Se tens um problema para resolver, se tens alguma coisa comigo, marca comigo, conversa comigo, e eu, se tiver que pedir perdão, eu vou-te pedir perdão. Não tem problema nenhum com isso. Nunca tive. Mas nós temos que ter a consciência onde é que estamos. O que é que aconteceu? Onde é que eu caí? Onde é que eu perdi o norte? Então nós temos que ter essa peça. Quando nós caímos em si, essa consciência vem. Segunda, traz um quebrantamento. Não traz orgulho. Porque quando nós caímos em si, a gente já não quer saber, a gente está perdido. Este rapaz eu vou para a casa do pai. Eu nem que se vai ser um empregado dele, eu vou trabalhar para ele, mas eu vou para a casa dele, porque lá estou melhor que aqui. Fui eu é coisa, então eu vou me sujeitar. Mas nós aqui não, queridos. Nem na nossa casa, nem no nosso casamento, nem nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, muitas vezes, ou com os nossos pais. Dentro das igrejas, não. E esse quebrantamento, queridos, é algo que nos leva a pedir perdão, a chorar e a cair. Não, a consciência vem. Há um reconhecimento que fui eu. Eu estou aqui porque eu fiz o que não devia ter feito. A terceira coisa é que traz esse arrependimento. E o coração rende-se. Rende-se ao que é. Aqui eu não tenho. Mas aqui, na casa do meu pai, eu tenho. Sabem, lá em Bruxelas, um dos grandes coisas que acontecia, estou a falar completamente à vontade, porque está aqui um dos nossos obreiros de lá, esta malta não eram pastoreados. Eles estavam lá para ajudar um pastor. O Genslis, quem consegue dizer o nome dele? Bonitão. O Genslis. O Genesis. Agora o mais chato, sabem o que é? Só aqui um parêntese. É que agora chamo Jameson, Genesis e Genesis.
Meu Deus. O Genslis dizimava em 2 vezes e não punha o nome, que era para não saberem quanto é que ele dizimava. Mas ele mantinha-se lá a ajudar. Prisioneiro. Doente. Não é bom estarmos numa igreja assim. Nós temos de estar numa igreja que a gente crê naquele que está lá à frente. Querido, se há aqui alguém que não gosta de mim, faz-me um favor, vai-te embora. Estás a atrapalhar a tua vida. Não é por mim, porque está tudo certo. Que eu sei para onde é que vou, sei de onde é que venho e o meu rumo vai traçado. Mas tu vais ser uma pedra de tropeço. E eu vou ser na tua vida também. Então se eu te fiz algum mal, vem ter comigo e abraça-me e diz: pastor, pede-me perdão. É o que eu faço com a pastora. Quando ela me faz mal e não me pede perdão, eu vou lá: podes-me pedir perdão, só favor? Queridos, eu prefiro perdoar que ter razão, queridos. Eu não quero ter razão. Nós temos muita coisa para fazer. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Este impacto, sabem o que é que eu vi neste impacto? Pérolas. Eu vi pérolas. E Deus não dá pérolas aos porcos. Deus dá pérolas. Deus pôs pérolas aqui na nossa mão. E nós vamos fazer tudo para que essas pérolas brilhem aqui na nossa igreja. Amém, Sr. Leonardo? Amém, Henrique? Já te via tocar a bateria aí, meu. Como é que chama a tua esposa, Leonardo? Isabela, vais cantar aí um dia desse, não é? Queridos, desenterra o teu talento. Se foi um homem que tu tirou, o teu talento não é do homem, é de Deus. Então vai fazer essas coisas, que estes gajos são chatos, fundamentos da fé e para grupos de vida, mas vai fazer coisas. Larga o teu pecado, vai servir na casa do Pai, vai te pôr. É isso que nós queremos. Nós temos homens aqui que estavam mortos e só viveram porque eles caíram em si. E isso mudou a vida. Hoje estão vivos, felizes, gratos. E é isso que nós precisamos. É o coração rente-se. E o último, traz a direção. E quando nós vemos a direção, a gente vai. A gente muda. A gente avança. Ou recua. E hoje Deus continua a chamar pessoas para este lugar. Talvez alguém esteja aqui a viver como um filho pródigo. Longe, vazio, desanimado, cansado. Outra vez alguém também esteja aqui como Pedro, que Deus está a agir de uma forma sobrenatural, mas tu ainda não te apercebeste. Se calhar estás a viver um milagre na tua vida e tu pensas que estás numa visão, num sonho, numa alucinação ou de um arrepio qualquer do momento, e qualquer momento vai acabar. E eu quero te dizer, não vai acabar. Deus está a agir na tua vida. Deus só te quer saber aquilo que Ele perguntou a Adão. Quando Adão saiu do rumo. Adão fez o que não devia. E mesmo assim Deus podia ter chegado lá e podia Ele fazer o que Ele quisesse. Mas simplesmente Deus pergunta a Adão: Adão, onde tu estás? É como se o nosso Deus, que é omnipresente, não soubesse onde estava Adão. Adão só queria saber, Deus só queria saber é se Adão sabia onde é que ele estava. O que Deus queria dizer assim: Adão, já viste onde é que tu estás? Tu já viste onde é que eu te coloquei? No jardim mais bonito do mundo, com tudo na tua mão. E já viste onde é que tu foste colocar? Tu tens a noção onde é que tu estás, Adão? Porque te escondes de mim. O que é que tu fizeste? E hoje, se calhar, Deus está a fazer a mesma pergunta. Onde é que tu estás? Se calhar hoje é dia de tu caíres em ti. Se calhar é dia de tu mudares o rumo. Mas deixa-me dizer uma coisa nesta tarde. O Espírito Santo continua a fazer a sua obra.
a levar o homem a cair em si. E quando isso acontece, o caminho muda, a história muda, a vida muda. O filho pródigo levantou-se e voltou ao pai. Pedro levantou-se e seguiu o seu propósito. E a pergunta de hoje para ti é: e tu? O que é que tu vais decidir? O que é que tu vais decidir fazer? Qual é a área da tua vida que tu precisas de cair em ti? Na tua fé? Na tua comunhão com Deus? Em alguma decisão que tu tomaste e não devias ter tomado? Ou é no sítio onde tu te encontras hoje? Não ignores o toque que Deus está a querer te dar hoje. Arrepende-te e volta. Arrepende-te e volta. Há pessoas que hoje estão aqui e precisam de voltar aos passos dos pés do Pai. Há pessoas que precisam largar as coisas do mundo e voltar à essência. Não ignores esse toque de Deus de hoje. Porque o milagre não começa quando Deus age na tua vida, mas Ele começa quando tu reconheces que Ele está a agir. Amém?